Um homem entra nas urgências com o corpo marcado por dentes tão grandes que pareciam ter sido desenhados por alguém com excesso de imaginação e pouca noção de proporção. Estão curiosos? Eu também. Mas antes, a nossa música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Lindo gatinho, lindo gatinho. A noite começa com o Antoine a entrar nas urgências. Ele entra a cochear, a agarrar-se ao corpo como quem tenta impedir que as dores saiam dele. O sangue escorre-lhe pelo braço e pela perna e as marcas de dentes são tão grandes que parecem ter sido feitas por um animal que não devia existir fora de documentários televisivos. Os médicos aproximam-se, observam as feridas e o Antoine, com uma calma inesperada, diz que foi atacado por um pitbull. Um pitbull? Eu imagino os médicos a trocarem olhares tipo, epá, não me pagam o suficiente para isto. Porquê? Porque aquelas marcas não pertencem a um cão. Pertencem a algo maior. Algo que não devia andar a morder pessoas em Nova Iorque. Enquanto isso, a polícia recebe uma chamada anónima. A pessoa do outro lado diz que anda um animal selvagem à solta e que já mordeu alguém e dá uma morada. Um apartamento em Harlem. A polícia dirige-se para lá e tenta entrar, mas a porta não cede. E do outro lado, algo rosna. É um rosnar cheio de autoridade, como quem diz, esta é a minha casa, respeitem-me. Os agentes, já a sentir aquele frio na espinha que só aparece quando a realidade começa a ficar demasiado criativa, vão ao apartamento do lado e pedem um berbequim. Fazem pequenos furos na parede, aproximam uma câmara e, quando finalmente conseguem ver o interior, o mundo deixa de fazer sentido. Eles deparam-se com um tigre siberiano de quase 200 kg a relaxar num apartamento de habitação pública. Para percebermos bem esta história, voltemos ao início dela. O Antoine tem 31 anos, é taxista a tempo parcial e é amante de animais com um entusiasmo tão grande que ultrapassa largamente os limites da prudência. Um dia ele decidiu comprar ilegalmente um leão bebê e um tigre bebê a um treinador de animais exóticos no Minnesota. Leva-os para casa como quem leva 2 sacos de compras e isto numa casa onde já vivia um crocodilo de 1,5 metros, na qual ele chamou de Al. Eu posso até imaginar como é que foi essa primeira noite. Oh meu Deus. O leão, infelizmente, acabou por morrer, mas o tigre cresceu saudável. O Antoine chamou-lhe de Ming. Dá-lhe um quarto próprio, constrói-lhe uma caixa de areia gigante. Epá, não consigo imaginar esta parte, uma caixa de areia gigante. E ele... Bom. Além disso, alimenta-o à mão e cria com ele uma amizade improvável. 3 anos passam e o Ming transforma-se num tigre siberiano adulto, enorme, majestoso e completamente deslocado naquele apartamento. O Antoine alimenta-o com quase 10 kg de frango por dia e surpreendentemente tudo corre bem. Não há ataques, não há sustos, até o dia em que a vida decide testar os limites da sua convivência. O Antoine encontra um gato abandonado à porta de casa. Já estão a ver onde é que isto vai bater. Adota-o. Chama-lhe Shadow, que era supostamente o que ia acontecer quando ele visse o Ming. Ia ser um shadow, uma sombra. Dá-lhe um quarto longe do Ming. Basta lá saber porquê. Uma semana depois, o Antoine está a brincar com o tigre quando o Shadow decide explorar a casa. O Ming vê o gato e num instante o instinto selvagem toma conta dele. O tigre corre atrás do gato com a determinação de quem acabou de ver algo muito bom para brincar. O Antoine entra em pânico, atira-se para a frente do tigre para o proteger e o Ming, confuso e agitado, agarra-se ao pescoço do Antoine, depois ao braço, depois ao joelho e não o larga por 3 minutos. 3 minutos em que o Antoine deve ter pensado: isto é capaz de ter sido uma má ideia, capaz. Quando finalmente o larga, o Ming esconde-se na casa de banho como um gato gigante que acabou de fazer porcaria. O Antoine, ferido,
e desesperado, chama uma ambulância e quando chega ao hospital, inventa a história do Pitbull para proteger o seu tigre porque, na cabeça dele, perder um joelho é aceitável, mas perder o Ming é que não. Voltemos à polícia. Eles já viram o tigre pela câmara e agora precisam de tirá-lo dali, sem serem transformados em papa. O plano é algo digno de um filme num cinema de IMAX. Um agente desce pela fachada do prédio com uma arma tranquilizante, encontra a janela, vê o Ming lá dentro e dispara. Acerta-lhe mesmo no rabinho, no bumbum. O Ming, claro que fez, furioso, corre para a janela, atira-se contra ela com toda a força e nesse momento alguém tirou uma fotografia que devia de constar em todos os museus do mundo. Museus esses que tinham o tema "Vê se tem juízo". Podemos ver nessa imagem o agente pendurado no ar, o tigre a meio salto e a sensação de que a vida é demasiado absurda para se levar a sério. O tranquilizante faz efeito, a polícia entra no apartamento, retira o Sr. Ming, o crocodilo Al e prende o Antoine. Ele é condenado a 5 meses de prisão por posse ilegal de animais selvagens e por pôr em risco a segurança pública. Provavelmente serão os únicos 5 meses da vida dele em que não teve de partilhar a casa com um predador. Penso eu. O Shadow, o gato, sobrevive, o crocodilo Al é enviado para um santuário e o tigre Ming também. Vive num espaço enorme, com outros tigres, com água para nadar e com a liberdade para fazer aquilo que sempre foi, um tigre. No meu caso, eu fico a pensar na ternura estranha desta história, o homem que amava animais ao ponto de ignorar completamente o bom senso, um tigre que cresceu a pensar que vivia num T2, um gato que quase desencadeou uma tragédia e uma cidade inteira que nunca imaginou que atrás de uma porta de um apartamento social podia estar um dos maiores felinos do planeta, a ver televisão. No fim disto tudo, sobra uma certeza. A vida tem sempre espaço para o absurdo. E às vezes, o absurdo pesa 200 kg e chama-se Ming. E dorme num quarto de um apartamento. E faz Kung Fu. Qual a moral desta história? Se a tua casa tiver mais dentes do que móveis, talvez esteja na altura de repensares no teu estilo de vida. Não é, Jack? Pois. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto.